Bom dia a todos vós. Que a bênção do Espírito Santo seja derramada sobre vocês e sobre a vossa família e sobre a vossa casa. Na vossa casa que haja o amor, a compreensão, o entendimento, a paz e a tranquilidade que Deus quer e que Deus quer que vocês promovam. Que haja bondade e harmonia. O Espírito Santo quer e que o Espírito Santo quer que vocês promovam. Que haja o amor entre vocês e a humildade que Jesus quer e quer que vocês promovam, pois o dom de Deus é a vida eterna. E enquanto vivermos neste planeta, devemos procurar despertar os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, autodomínio, amabilidade, mansidão, inteligência, fé, fidelidade. Deus é um Deus que quer que todos nós sejamos felizes. E como Jesus Cristo está a vir ao mundo, isso foi-me dito, vamos nos, pois, preparar para o receber nas nossas casas. Vamos então dar início a mais uma conversa com Deus e vamos pedir a Deus que deixa sobre nós para nos dar a sua palavra, o seu entendimento e esclarecimento. Senhor, pedimos que venhas à nossa presença, precisamos de falar contigo, precisamos de utilizar as tuas palavras e o teu entendimento. Nós estamos aqui, Senhor, estamos aqui para te servir. Tu estás à frente da nossa vida, estás primeiro do que nós. Nós somos apenas vasos que queremos ser modelados pelas tuas mãos, como um vaso nas mãos do oleiro. Toma, pois, a nossa vida, fala de novo, de acordo com a tua vontade, Senhor. E apesar de termos o livre-arbítrio, queremos que o nosso livre-arbítrio se harmonize com a tua vontade. Obrigado, Senhor. Sede bem-vindo. Uma casa unida foi o tema que o Espírito Santo me deu para abordar. Anteriormente já tive a oportunidade de abordar este tema num grupo de oração onde estou inserido. E esse tema abençoou muitas pessoas. Abençoou-me também a mim. O problema foi que, depois desse tema, surgiram muitos conflitos passados alguns dias. Fomos atacados por Satanás e seus espirros, porque muitos dos elementos desse grupo começaram a lutar pelo poder e pela importância, utilizando o orgulho e disfarçando o mesmo sobre aparentes argumentos razoáveis em que pretendiam ter razão. O diabo é astuto, não aparece com cornos, com cauda e com cascos. Vai aparecer como uma pessoa extremamente carismática, uma entidade extremamente
conhecedora, amigável, que estará ou fingirá estar ao nosso lado. Mas o diabo, não tenhamos dúvidas, que é um abutre. Alimenta-se da dor e sofrimento. É aquele que veio matar, roubar, enganar ou destruir. Em Mateus, capítulo 12, 25, Jesus diz quais são as consequências de uma casa desunida. Está escrito, e Jesus disse aos seus discípulos: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá, será derrubada, não terá alicerces, será como se fosse um castelo erigido em areia movediça. Uma casa unida deve lutar contra os inimigos externos e internos. Externos é fácil de ver quem é que são. Aqueles que vêm contra a casa e querem prejudicar a casa, querem roubar a casa e querem destruir a casa. Internos é mais difícil de ver. Porque podem ser traidores, como no caso de Judas, que era um traidor. Um dos apóstolos era traidor. Portanto, ou pode ser alguém que, não sendo inimigo nem traidor, seja manipulado pelas forças inimigas e então atua sem saber como um elemento destabilizador e que suscita o conflito e a divisão no seio da família e da casa. E aí então é necessário ter muito cuidado, porque esse amigo / inimigo interior terá mais capacidade e força e probabilidade de destruir a casa e prejudicar a casa com muito mais alcance do que qualquer inimigo externo, pois esse inimigo não será esperado. Atuará de forma imprevista. A dinâmica de uma casa unida é a seguinte. Primeiro, aos seus constituintes. O chefe, os filhos, as filhas, os elementos familiares, os empregados e os soldados. Quem está a falar de uma casa está a falar de uma cidade ou de um reino. Entre os elementos da casa há cooperatividade, boa vontade, harmonia, concórdia, e todos pensam no bem comum, todos pensam no bem uns dos outros, todos querem o bem uns dos outros. Pois eles vivem e respiram o mesmo ambiente, portanto esse ambiente deve ser de paz, tranquilidade, compreensão, amabilidade, alegria. Entre esses elementos não deve haver competição, inveja, um cobiçar as coisas do outro, ou pensar mal do outro, ou falar mal do outro nas suas costas, ou fora da casa. Cada um coopera um com o outro, apoiam o outro. Se um está doente, eles ajudam da melhor forma que podem. Se um cair, os outros ajudam-no a levantar-se. Ouvem-se mutuamente, edificam-se mutuamente, estimulam-se.
e dão conselho uns aos outros de forma a edificá-los e não destruí-los, nem criticá-los, no sentido pejorativo. Cada um se lembra as conquistas um do outro. O mérito de cada qual é de cada qual e ninguém tenta se apropriar do mérito do outro. Não há jogos de poder. Nenhum utiliza o orgulho para tentar dominar o outro ou justificar a sua agenda oculta ou querer ganhar uma posição de predominância em relação aos outros, ou mesmo para ter razão num diferendo. Nenhum é seduzido pelos benefícios do outro. Não há a estratégia de antecipação dos benefícios. Ninguém tenta roubar o benefício do outro. Ninguém tenta pensar e não pensa que o mérito do outro é o meu desmérito. Como na competição entre os membros da casa, cada qual tenta melhorar olhando-se ao espelho e perguntando-se a si mesmo: como é que eu posso melhorar a minha vida, seja em termos espirituais, seja em termos de objetivos terrenos. A soma de todos os constituintes da casa é superior à soma das partes, pois há o efeito sinergético da boa vontade, da harmonia, da concórdia, onde há a fluidez das ações, dos processos, das energias, da harmonia, do bem-estar. É como respirasse ar tranquilo. A casa é um santuário, é um refúgio em noites de tempestade, em noites de adversidade. É um refúgio para pensar, é um refúgio para alimentar a alma e o espírito. Isto são apenas algumas características de uma casa unida. Em termos espirituais, numa casa unida, a soma 1 mais 1 não é 2, mas é 3, porque acrescenta-se Cristo. Como Cristo diz: onde estiverem 2 em meu nome, aí estarei eu. 2 mais 1 faz 3. Cristo acrescenta sempre uma valência, ou mais de uma. Depende depois do progresso da casa. Mas como a casa, o chefe é Cristo, e Cristo está antes de tudo e depois de tudo, está a montante e a jusante, todos percebem que estão a trabalhar para o bem da casa enquanto servem Cristo. Portanto, há humildade entre os membros, a transparência, a cordialidade, o diálogo franco e honesto, a discussão dos problemas, procurando as soluções. É estimulado, pois Cristo procura exortando-nos constantemente para dialogarmos, para cooperarmos, para resolvermos os conflitos e para aceitarmos e amarmos uns aos outros. Amar os membros da casa. Todos relembram o amor de Cristo. Todos relembram que Cristo suportou os nossos fardos. Logo, os membros da casa suportam os fardos uns dos outros.
Os membros da casa não se preocupam de uma forma radical com qualquer coisa. Eles não ficam tão desesperados, pois, como diz a palavra, como eles procuram Cristo, eles têm a paz de Cristo. Não é uma paz como o mundo a dá, mas é a paz que faz com que os membros não se perturbem o seu coração, nem tenham medo. Lembrem-se que o medo é outra estratégia do diabo, tal como eu disse. O medo, o orgulho, a antecipação de benefícios, a interpretação errada dos acontecimentos, que faz a criação de um padrão, que faz com que se crie um padrão mental por associação de vários inputs onde determinada pessoa reage assim ou de uma forma ou de outra em determinadas situações ou circunstâncias. Vejam, pois, as estratégias do diabo, que eu já tive o prazer de fazer um vídeo nesse sentido, e verificarão que as estratégias do diabo são aquelas que nos fazem cometer quase todos os pecados: assassinos, roubos, mentiras, cobiças, violações e por aí fora. Vejam bem e vocês verão. Mesmo inclusive doenças espirituais, doenças emocionais, as estratégias do diabo. Vejam esse vídeo que está lá explicado. Mas eu não poderei mais voltar a esse assunto porque estou agora a debater o assunto segundo a orientação do Espírito Santo da Casa Unida. Como Cristo, como eu dizia, Cristo é o chefe da casa. Essa casa, o objetivo é criar uma espécie de altar. Altar em que louvem Cristo, dediquem a sua vida a Cristo e cumprem a vontade de Cristo. Amar uns aos outros como Cristo amou. Os membros dessa família e dessa casa vivem assim. Oram uns pelos outros, preocupam-se uns pelos outros, defendem-se uns aos outros e tratam os membros familiares com amor, com respeito, com atenção, cordialidade, tolerância, e tratam-nos melhores do que tratam as pessoas estranhas que vêm de visita à casa. Isso é muito importante, porque em muitas casas, atualmente, as pessoas parece que se cansam de si mesmo ou parece que descarregam os problemas nos próprios membros familiares, e dessa forma tratam os membros familiares pior do que se tratassem estranhos que vêm de visita. Um membro familiar deve ser tratado de forma mais respeitosa do que um estranho. Lembrem-se, foi Deus que escolheu a família. Deus, se forem a Mateus e a Salmos e aos Atos, diz que Deus vislumbrou-vos no ventre da vossa mãe. Portanto, Deus decidiu em que família iam nascer, em que casa deverão lutar para mantê-la unida. Deus é o chefe da casa. Portanto, nós ao lutarmos contra inimigos externos e internos, somos revestidos, como diz em Atos, pela armadura do Espírito Santo. Utilizamos o escudo, que é a proteção de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a luz de Deus e a espada de Cristo, que é Cristo. Utilizamos a espada para enfrentar os demónios, os pirros e todos aqueles que espiritualmente tentam nos atacar. O objetivo principal aqui a reter é que
Uma casa unida trabalha para Cristo e vive para Cristo. Sem Cristo, essa casa se desmorona. Sem Cristo, essa casa entra em divisão. E como diz Cristo, uma casa que não está unida, ou melhor, todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado e toda a casa dividida não subsistirá. Portanto, tratem bem os membros familiares, orem pelos membros familiares, edifiquem os membros da vossa casa, perdoem os membros da vossa casa. Claro, há situações práticas que me perguntam, então, ó Sérgio, e o meu tio roubou a minha herança, o meu irmão roubou parte da minha herança e fala mal de mim pelas costas, fala mal de mim sem eu saber, fala mal de mim aos outros. O que é que se pode fazer? Há 3 soluções. Da mais santa à mais mundana. Primeiro, quem vos roubou agiu contra a lei. É crime. Levem-nos a tribunal. Segundo, peçam a justiça a Deus e dêem autorização a Deus para agir contra aqueles que vos prejudicaram, pois em Salmos diz que Deus há de punir os maus. Deus há de punir os corruptos, os maus, com a morte, com as doenças. Deixem Deus agir e não intervenham por esses membros. Portanto, se for castigo de Deus que eles morram, eles morrerão. Se for para ficarem doentes, eles ficarão doentes. Terceiro, é uma abordagem mais refinada. Peçam perdão pelas pessoas que vos prejudicaram. Orem por elas. Perdoem-nas e tentem esquecer a dor e o sofrimento a que foram sujeitos. E tentem fazer as pazes com esses membros familiares, se possível. Se não, pelo menos orem por eles e tentem esquecer o mal que eles vos fizeram. Essa é a abordagem mais santa. Atuem de acordo com a vossa consciência. E peçam instrução a Deus para Ele despertar em vós os frutos do Espírito Santo. Em Mateus diz que todos nós que cremos em Cristo fomos batizados pela água e pelo Espírito, mas que Jesus Cristo nos veio batizar com o fogo. Eu acredito que fomos batizados pelo fogo, que esse fogo do Espírito Santo arda dentro de nós, nos incendeie como uma fogueira, nos alimente, nos dê entendimento. E então, nessas situações, peçamos a orientação desse fogo, que está sempre nos a exortar para aumentarmos a nossa fé, para praticarmos a bondade, pois nós somos filhos de Deus. E Deus é um Deus de relacionamentos. Lembrem-se, de relacionamentos. Cristo autenticou-nos com o seu selo, para que nós estabeleçamos relacionamentos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E, portanto, peçam esclarecimento ao Espírito Santo. Que Deus abençoe a vossa casa e a minha casa, que haja amor, alegria e paz, que nós sejamos capazes de gerar um ambiente onde não há conflitos nem mal-entendidos e resolvamos os problemas de forma harmoniosa, de forma amável, de forma paciente. Eu oro em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém.